Olá meus amigos, Ricardo Seixas, Rádio TV Fraternal. Mais uma vez nosso encontro semanal Mensageiro Fraterno. Como sempre, nosso encontro procurando proporcionar um momento de reflexão, um momento de um pouco mais de tranquilidade, para que possamos levar adiante nossa jornada material, que em muitos momentos pode se tornar desafiadora, difícil e para muitas pessoas quase que impossível. Se nós vivemos momentos bons, ok, nós podemos atravessar bem as situações. Se vivemos momentos atribulados, aí pode ser bem desafiador. Aí onde entra a nossa condição de enfrentamento, a nossa capacidade de superação, a nossa possibilidade de desenvolvermos mais resiliência perante as situações que nos chegam, perante as situações que nos solicitam. Então convido a você nesse momento que esteja com a mente focada em você, procure com a respiração com mais tranquilidade e entrar em contato com o seu momento presente. A respiração nos ajuda nesse ponto, acalmar a mente, acalmar o coração, sintonizarmos mais focados com o momento presente. Que aí nós percebemos o corpo, percebemos algumas situações que, pelo fato de termos a mente obnubilada ou até agitada demais, algumas coisas aí nos solicitando muito, problemas e assim por diante, podemos perder esse foco, podemos perder essa ligação conosco. Vamos nesse momento acalmando um pouco mais. De alguma forma, nos ajuda muito a sintonizar com padrões mentais mais equilibrados, com situações que de alguma maneira nos fortaleça, nos ajude na travessia de desafios, que são condições muito importantes para o nosso próprio crescimento. Como nós não estamos muito acostumados a fazer silêncio, às vezes o silêncio incomoda. Pode ser que se você fique quieto, algumas pessoas talvez entendam que você não tem nada para falar, que você esqueceu. Só que não é bem assim. Se você treinar silêncio, você também não precisa ficar em silêncio com todos, mas você pode, através do silêncio, desenvolver equilíbrio e condições de poder se perceber para estar justamente na relação com pessoas. Isso é um desafio. E a vida nos solicita para que possamos ter maior capacidade de entendimento e compreensão, esse desenvolvimento das nossas habilidades, das nossas condições para chegarmos adiante no nosso processo de crescimento pessoal. Gostaria de falar um pouco sobre a paz que vem de dentro, a paz interior. Normalmente tendemos a pensar ou imaginar que a paz que vem de dentro subentenda que as situações externas estejam equilibradas, 100% equilibradas, 100% do jeito que nós achamos que deveria ser. Só que não necessariamente seja assim. A paz que vem de dentro, ela está, na verdade, interligada com os desafios que podemos superar, com as situações externas que de alguma forma sabemos lidar. Então eu diria que nesse momento problemas não existem, existem situações, existem condições internas para podermos superar e podermos avançar na solução de determinadas situações. Para poder superar dificuldades, situações que se apresentam como se fossem obstáculos, nós precisamos perceber o que é nosso, o que depende de nós, aí podemos agir e atuar, ou aquilo que não depende de nós, que aí nós somos sujeitos à situação que vem de fora. Por exemplo, o clima. Você constrói uma casa e que você sabe que naquela região
tem furacão. Então você vai construir uma casa que resista a ventos com muita força. Você constrói e faz o seu melhor. Então, quando vier um furacão, você tem condições de poder sobreviver e a sua casa não ser arrastada. Mesmo assim, você já deve ter visto nos noticiários que mesmo em situações, em regiões onde os furacões ocorrem, as casas são devastadas. Porque normalmente os furacões são muito mais poderosos do que é previsto. Então isso é uma condição externa, não depende das pessoas. O que as pessoas fizeram foi ter desenvolvido e criado uma estrutura forte para poder enfrentar situações mais imediatas. Aí ok, fizeram o seu melhor. Não deu certo, vai ter que reconstruir. Se ficar chorando, choramingando pelo prejuízo, aí não vai resolver absolutamente nada. Então nosso aprendizado é esse, e saber que nós temos situações da vida que podem parecer furacões, em que em algumas situações o furacão pode ser tão forte na nossa vida que leva absolutamente tudo o que nós tínhamos. Isso pode representar por perdas de entes queridos. Eu vou usar o termo perda porque muita gente entende isso, que no fundo não existem perdas. Ninguém perde nada. Quando nós desencarnamos, não existe perda. Existe um momento de afastamento, onde, lógico, essa pessoa que está desencarnando está indo para a espiritualidade, mudando a frequência do seu corpo, já deixando o corpo material, se desligando do corpo material e assumindo a sua condição como espírito desencarnado. Mas continua vivo, continua atuante. Dependendo do padrão mental dessa pessoa, da maturidade dessa pessoa que desenvolveu ao longo da vida e mais a sua bagagem interior, pode ter muito equilíbrio para esse desencarne ou não, dependendo da condição de cada um. Isso que é importante para nós percebermos. Para termos paz e harmonia, não adianta a pessoa falar assim, a pessoa morreu, descansou. A pessoa morreu, pronto, está livre dos problemas. Não é assim que funciona. Primeiro que não existe esse descanso ingênuo que muita gente acredita. Não é descansar. Ela, lógico, vai se desligar dos problemas materiais enquanto ligada à matéria. Desencarnou? Está fora dos problemas materiais? Sim, está. Mas se a sua mente continua ligada aos problemas materiais, ela vai continuar ligada com as pessoas e com as situações. Ela não vai conseguir se desprender. E pode ser, como consequência, sofrer. E vai continuar sofrendo, se não tiver maturidade de fazer o desligamento e se permitir o afastamento de situações. Mas eu amo muito minha família, para mim é muito importante a convivência com as pessoas, eu não consigo admitir estar distante dos meus filhos, dos meus pais, dos meus irmãos, dos meus familiares, dos meus amigos. Ok, nós podemos até pensar assim, mas vai chegar um momento que essa separação será necessária. E se nós não amadurecermos o nosso ponto de vista para isso, nós vamos sofrer bastante. E não adianta condenar Deus, a vida, os espíritos por conta dessa situação. Isso é um fato, é uma realidade. Então, qual que é o nosso desafio? Aprendermos a lidar com essa situação, que a morte faz parte da vida. A morte do corpo físico faz parte da vida do espírito, que continua na sua trajetória de vida. E para isso nós podemos desenvolver conhecimento, que o conhecimento é a base para que possamos atravessar tais situações. É o conhecimento que vai nos ajudar a atravessar por essas situações mais complicadas que eventualmente possa aparecer para as pessoas. Então eu vejo muitas pessoas sim ligadas
ao próprio Espiritismo, que não tem ainda uma capacidade de entender com tal clareza a separação ou até mesmo a desencarnação. Então isso faz parte. Acreditar na desencarnação, acreditar no mundo espiritual, a gente sabe. Acreditar que vivemos depois da morte, acreditar que as coisas acontecem, não acontecem por acaso, isso todo mundo sabe. Mas de viver isso, como é que é? Pode ser aí um ponto de dificuldade gigantesca, mesmo tendo os conhecimentos. Então a questão é, se pergunte, o quanto você consegue viver daquilo que você acredita? O quanto você consegue ser congruente com aquilo que você acredita, com aquilo que você prega, com aquilo que para você tem sentido? O quanto você consegue ter paz e harmonia e tranquilidade, sabendo que nós um dia sairemos de absolutamente tudo? Uma coisa é falar, não, eu sei, eu conheço, isso é tranquilo para mim. Na teoria, porque nós não vivenciamos isso ainda. Nós já vivenciamos em outras desencarnações. Com certeza, inúmeras encarnações, nós tivemos o desencarne. Só que a gente não lembra. Nós estamos aqui numa outra oportunidade de aprendizado, que em algum momento vai acontecer o nosso desencarne. Como é que será isso para você? Como é que será sair e abandonar absolutamente tudo? Até o corpo, nada mais a gente leva. Teoricamente tranquilo, mas na prática eu diria, medite um pouco sobre isso. Talvez você descubra coisas interessantes para poder aprender a se desapegar. Se desapegar não significa abandonar, significa compreender e saber que cada um tem o seu momento na nossa trajetória de vida, e nessa trajetória de vida nós vamos aos poucos aprendendo cada vez mais. Aceite a própria limitação ou dificuldade de entendimento sobre o desapego, de família principalmente, mas reflita sobre isso. Reflita sobre a vida, não sobre a morte. Reflita, senão isso traz angústia. E a ideia não é trazer angústia. A ideia é trazer compreensão. Compreender. São fatos. Vamos vivenciar fatos. E trabalhar em cima de fatos. Percebendo como é ou como é que se manifestam nossas emoções perante esses fatos. E aí, acolhendo as emoções, nós podemos cada vez mais trilhar caminhos mais em paz. A paz vem de dentro. Quando Jesus falou, minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, ele está falando de algo espiritual. No sentido de entender a vida como oportunidade de crescimento pessoal. No sentido de olharmos mais para dentro do que para fora. No sentido de termos muito mais uma perspectiva, não só uma perspectiva ingênua no sentido de, o que é mais importante é o mundo espiritual. Não. Se o mundo material não fosse importante, nós não estaríamos aqui. O mundo material tem o seu grau de importância significativo. Senão não seria necessário. Faz parte do nosso processo. Então vamos dar valor ao que é o material, trabalhando aqui enquanto é tempo. Assim já nos diz Paulo de Tarso, enquanto é tempo, enquanto estamos no caminho, vamos fazer o nosso melhor. Então enquanto você tem tempo, enquanto você está no caminho da vida que você tem, este é o seu caminho para chegar no momento de redenção pessoal. Essa redenção é uma vitória sobre si mesmo. É uma capacidade de desenvolvimento sobre si para fazer os enfrentamentos necessários. É fácil? Claro que não. Se fosse fácil, o mundo não teria tantos problemas como tem hoje. Tantas dificuldades, guerras, violência, criminalidade em alta, corrupção generalizada nos poderes públicos. Se nós tivéssemos capacidade, nós não teríamos nada disso. Se tivéssemos um grau de consciência coletivo, nós não teríamos nada disso.
Isso prova que o nosso planeta é habitado por espíritos ainda num grau de consciência muito baixo, num grau de moralidade muito baixo, num grau de consciência coletiva inexistente. Que o político corrupto prefere roubar para si, encher os bolsos, enquanto o povo passa fome. E as pessoas que votam em corruptos acabam sendo coniventes, ingenuamente, ou por ter um político de estimação, coisa nesse sentido. Será que é difícil para nós tentarmos tirar nossos apegos às ideias, nossos apegos às ideologias, nossos apegos e pensarmos no coletivo e pensarmos num caminho que possa ser melhor para cada um de nós? Só que isso já é uma decisão que não depende só de uma pessoa, depende de um povo, depende de uma maneira de entendimento. E esses são os assuntos que, por falta de maturidade, falta de condição de discutir determinadas situações, vira briga, vira separação, em si falando das questões políticas. Isso para mostrar o quanto nós somos infantis, imaturos, para podermos lidar com algumas situações. Temos paz assim? Claro que não. Temos conflito, temos guerra, temos separação, temos distanciamento, temos a incapacidade de conversa, de entendimento. É isso que nós temos como resultado dessa nossa imaturidade. Vamos procurar nesse momento fazer o nosso melhor. O nosso melhor. Faça o seu melhor. Você vai votar em quem você acha que tem que ser. Você vai cumprir com aquilo que você acredita ser mais importante. Mas é lógico que cada um vai assumir a responsabilidade perante as suas ações. Isso que é importante termos consciente. De observarmos, trabalharmos. Então veja, é uma questão que a paz depende de uma ação individual e uma ação na direção do coletivo. No mundo que nós vivemos, faz parte aquilo que nós podemos viver, aquilo que nós aceitamos para nós, o mundo individual, e aquilo que nós também projetamos para viver coletivamente. A paz depende de vários fatores, a harmonia depende de vários fatores. Vamos trabalhar para isso, para que possamos cada vez mais amadurecer uma concepção de vida, para cada vez mais trabalharmos para termos mais e maior capacidade coletiva, energia, para tirarmos, quem sabe um dia, a guerra do planeta. Ah, mas por que Deus não tira a guerra? Por que Deus não acaba com as guerras? Porque não foi Deus que criou a guerra. Ele não pode acabar. Se ele acabasse com a guerra, vai começar de novo, porque o homem ignorante vai continuar em guerra. Ele termina uma, vai continuar, vai arrumar outra. Então assim, independente de quem seja, de quem esteja no comando das coisas, vamos trabalhar para que possamos terminar com as guerras. Começando com a guerra interior, depois com a guerra na família, com a guerra entre os amigos, na guerra entre a sociedade, na sociedade. Será que a gente é capaz de fazer isso? Então, a paz começa daí, a paz vem daí, a paz vem do entendimento. E vindo de um entendimento que seja que sejam as nossas atitudes voltadas para uma colaboração coletiva, para uma colaboração de entendimento, compreensão, sabedoria, discernimento. Essas são as questões que precisamos trabalhar para termos paz. Isso vale para a família, vale para a relação conosco mesmos. Dentro desse aspecto, trabalharmos em sociedade e assim por diante. O trabalho é grande, o trabalho é importante, esse trabalho de aperfeiçoamento não acontece de uma hora para outra. Temos muito o que fazer e vamos continuar com boa fé, com uma disposição de entendimento, de compreensão, para podermos ter cada vez mais maturidade, menos guerra, mais paz, né? E termos sabedoria para conquistarmos isso em nós e no mundo que a gente vive.
Cada um tem seu mundo. Que no seu mundo seja um mundo de harmonia, de paz e de tranquilidade, prosperidade, entendimento e compreensão. Se a gente pudesse talvez resumir isso, será que poderíamos falar que isso seja amor a si mesmo, amor à vida, amor a tudo aquilo que nos envolve? E quando nós falamos isso, nós lembramos de quem? Do nosso querido amigo Jesus, que veio trazer esta colaboração. Um espírito de uma capacidade espiritual fantástica, que nós conhecemos muito pouco. Os relatos bíblicos falam um pouco sobre essa personalidade maravilhosa, que nos assiste, que nos ampara espiritualmente, que está sempre presente, que nos apoia, e que podemos sentir a presença dele em muitos momentos quando estamos em paz. Que Jesus nos abençoe. Desejo paz ao teu coração, à tua alma, ao teu ser, na tua vida. Desejo harmonia, sabedoria e discernimento, para que possamos seguir juntos na nossa jornada. Que Jesus nos abençoe a todos. Ricardo Seixas, Rádio e TV Fraternal. Que o nosso querido amigo, sempre presente de Jesus, esteja conosco nessa caminhada. Um abraço e até o nosso próximo encontro.